Que bom louvarmos ao Senhor juntos, declarar isso, Teu é o reino, Teu é a glória, é dele mesmo, a glória, a força, o poder. E nós, temos alguma glória conosco? Temos algum poder em nós mesmos? Não, né? Qualquer dor de barriga mostra que a gente não tem força nenhuma, não é verdade? Até os ricos, até aqueles milionários, aquelas pessoas poderosas, se der uma dor de barriga, vocês estão me ouvindo bem aí? Não, né? Está aqui só. Quer trocar de microfone? O que é mais fácil? Vamos lá. Vou tentar. Oi. Esse aqui ficou melhor? Chegou aí? O pessoal disse que sim. Então, vamos desligar esse aqui. Então, estava dizendo, né, que até a pessoa mais poderosa que tiver no mundo, se der uma dor de barriga bem forte, ele tem que sair correndo e pedir ajuda. E quanto mais quando vem uma enfermidade, quando acontece alguma coisa impossível. Isso mostra a nossa impotência. Nós somos fracos. Nós somos impotentes. Nós somos dependentes. Por outro lado, o nosso Deus, Ele é soberano. Sabe o que quer dizer soberano? É a palavra que eles dizem para os reis, não é? Aqueles filmes épicos, soberano, eles falam para o soberano, para aquele rei, né? Para aquele império, aquele rei que domina vários países. E o tema dessa mensagem é a impotência diante da soberania. Ou o encontro entre a nossa impotência com a soberania, a onipotência, a fortaleza, o poder de Deus. Isso acontece nas nossas vidas. E eu não estou falando da salvação, pode ser no dia da sua salvação, no dia que você se entregou, no dia que você recebeu Jesus como seu Senhor. Mas muitos precisam ter esse encontro. Eu, na minha vida pastoral, cuidando das pessoas, conversando com muita gente ao longo do tempo, eu percebi que Deus tem um tempo para cada pessoa para gerar nessa pessoa uma experiência, determinada mudança, e cada pessoa acontece isso num tempo. Tem gente que vai acontecer na conversão, tem gente que vai conversar depois de 10 anos, depois de 20, depois de 30. Eu conheci pessoas ordenadas e ungidas, pastores, presbíteros, que em algum momento tiveram que ter uma experiência da sua impotência diante da soberania de Deus, para que Ele fizesse uma transformação gloriosa. Você já vai começar a entender melhor o que eu estou falando daqui a pouco. Vamos ler Mateus 15, no verso 7. Mateus 15, no verso 7. Eu vou ler o 6. Eles estão numa discussão, os fariseus, né, os escribas com Jesus, falando sobre, por exemplo, lavar as mãos. Eles querem cobrar de Jesus que Ele cumpra certos rituais da lei. E Jesus fala assim: vocês invalidam pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me veneram, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua glória. Nós cantamos, nós Te adoramos, nós Te invocamos neste lugar. E nós somos, Senhor, como brasas que se ajuntam, desejosas de que o vento do Espírito venha sobre essas brasas e as façam flamejantes, fortes,
Senhor, para que este fogo de Deus esteja em nós, queimando tudo aquilo que é feno, palha, tudo aquilo, Senhor, que não presta, toda a madeira, tudo aquilo, Senhor, que é perecível, para que aquilo que é puro, para aquilo que é bom, aquilo que o Senhor tem colocado em nós, seja purificado, Senhor, como se purifica o ouro. Nós queremos ser, Senhor, como aquele ouro no cadinho de Deus que é purificado, Senhor, que é passado pelo fogo para ser limpo ainda, para ser ainda purificado, Senhor, não nos embaraçando com coisas dessa vida, e muito menos, Senhor, sendo meros religiosos. Nós queremos Te adorar com todo o nosso coração, com tudo que nós temos, Senhor. Fala conosco mais uma vez, eu Te peço em nome de Jesus. Então, queridos, Jesus está aqui fazendo uma reprovação aos escribas e fariseus que estão cobrando de Jesus que Ele assuma fazer determinados ritos, por exemplo, lavar as mãos, e dando uma extrema importância para esses rituais. E Jesus chama a atenção dizendo: vocês são hipócritas, vocês estão a fim mesmo é de terem uma religião, um sisteminha de regras, em que vocês possam ter orgulho dessas regrinhas e se sentirem superiores aos outros porque praticam tais regras. E o que Jesus faz quando Ele vem anunciando o reino, que o pastor Luiz pregou aqui domingo passado, é fazer-nos entender que as leis que Ele deu, que os mandamentos que Ele nos deu, eles não são para nós dissermos assim: eu cumpri, então eu fiz e está tudo certo. Eu costumo dizer em casa que mandamento é para criança, honra é para adultos. Então, os nossos filhos, quando são pequenos, por que eles precisam ser corrigidos? E por que você precisa dar a lei para ele todos os dias? E como é difícil, não é? Quem tem criança pequena, principalmente, depois de ficar adolescente, você tem que ficar dando a lei. Isso pode, isso não pode, isso é bom, isso é ruim. E você fica martelando na cabeça dele. Isso é a lei. E se ele não faz, você vai e corrige. Chama isso de lei. Antigo Testamento. E aí quando eles crescem, eu digo que eles foram para a graça. Porque a graça você já não é mais aquele que pecar morrerá. Você agora a lei, Jesus traz um sentido muito maior à lei. Ele diz assim: a lei diz: não matarás. Eu digo a vocês, se vocês pensarem em matar, vocês já mataram. Jesus começa a trazer um outro conceito, dizendo: não é sobre uma lei, mas é sobre uma ética, é sobre um estilo de vida, é sobre uma vida que ama fazer a vontade de Deus. Assim como os filhos, eles crescem, e quando você manda fazer, quando ele é pequeno, ele irrita: mas não quero, estou com preguiça, eu não faço. E aí quando eles crescem, eles começam a fazer. Agora, eles interiorizaram aquela lei, eles entenderam que aquelas leis que os pais lhes deram, era para o seu bem, que elas fazem bem, elas não fazem mal, e agora eu amo. E aí o salmista vai dizer: oh, quanto eu amo a tua lei. Ele ama, na verdade, é fazer a vontade de Deus, porque quando eu faço a vontade de Deus, eu sou bem-aventurado, eu sou abençoado, mas quando eu não faço, eu recebo sobre mim o peso daquilo que eu plantei. Então, Jesus está chamando a atenção deles e está fazendo referência a um texto em Isaías. Ele chama que vocês em vão me veneram. E ele faz essa menção dos lábios. A boca de vocês está tentando me louvar. A boca de vocês está tentando me adorar com palavras, vocês são bons na teoria. Vocês precisam ficar bons na prática. Vocês precisam amar as pessoas. Vocês precisam desejar fazer a minha vontade. Não diante dos homens, para que eles vejam, mas é diante de Deus. E aí eu chamo de honra. Eu já não estou mais simplesmente obedecendo porque Deus falou, não pode. Quando eu começo a seguir Jesus, Ele fala, não pode. Eu falo, aí vem aquela tentação, vem aquele pecado, e o cara fica naquela luta, naquela briga. Mas aí com o tempo você diz assim, é bom fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é melhor. É bênção, faz bem. E aí você começa a amar fazer a vontade de Deus. Isso é uma introdução. Então, quando Mateus descreve isso, ele faz menção, ele está fazendo menção de Isaías.
lá no capítulo 29. Eu vou ler 29 a partir do 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Então, Jesus está fazendo uma referência de algo que já acontecia desde lá de Isaías, 700 anos antes de Cristo. O povo, os homens já tinham essa tendência. E agora, 2.700 anos depois de Isaías escrever isso, 2.000 anos depois de Jesus dizer isso, os homens continuam com a mesma tendência de quererem agradar a Deus com os seus lábios, de ensinar, de falar coisas. E nesse texto ele continua dizendo: portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. É uma ironia. Ou, entenda-se, maravilhosa, porque ele está ensinando, Deus está agora corrigindo o seu povo. E um assombro, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá. Então, às vezes a gente se acha sábio em nós mesmos, mas ele diz: a sabedoria vai perecer, porque essa sabedoria não é minha, é uma sabedoria que vocês escolheram para si. Pode estar até sendo uma leitura da Bíblia, mas é uma sabedoria em que você é o centro, em que você chama atenção para si. Você é a pessoa que sabe, enquanto que a verdadeira sabedoria vem do Senhor. E ele continua: os sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras. E dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Não é estranho a gente ler isso na Bíblia, de Deus falando do seu povo? Causa alguma estranheza a você? Ele está mostrando um erro, ele está denunciando uma conduta do próprio povo, que faz coisas às escondidas, que se esconde, diz: ninguém está vendo a gente, eu posso fazer isso aqui que ninguém está vendo, quando eu estou sozinho eu posso fazer isso porque não tem ninguém vendo. Engano seu, o Senhor sempre está com você. E mais, existem testemunhas, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A palavra diz que o nosso acusador nos acusa de dia e de noite. Apocalipse fala de milhares, de miríades, de milhares de anjos. Ou seja, isso dá bilhões. Em Ezequiel vai falar que ele arrebatou 1/3 dos anjos para si. Então ele não é onipresente, como Deus, mas ele tem muitos informantes, o nosso inimigo. E a Bíblia fala que ele está nos acusando de dia e de noite. E quando você está só, você não está só. Primeiramente está o teu Deus, primeiramente está o Espírito Santo, mas o nosso inimigo, aquele que nos acusa, também está por perto. E isso tira a nossa autoridade de vida. Tira a nossa autoridade no altar? Sim. Mas tira também a nossa autoridade como servo de Deus, como todos nós somos, em cima do altar ou sentados, todos nós somos servos e devemos exercer autoridade, devemos estar prontos para falar, para anunciar. Pela manhã na escola dominical, quem não veio, perdeu, né? A gente ouviu alguns testemunhos aqui de alguns irmãos falando das suas oportunidades de pregação, de ver alguém chorando e ir lá e falar: eu preciso anunciar, porque eu sou um servo de Deus. Você tem essa consciência de que você é alguém cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo escolheu habitar em você? Se eu não for, ele não virá, disse Jesus. Mas ele veio, agora ele habita em você, e cada um de nós tem o que dar. Paulo diz que nós somos cartas vivas, que devem ser lidas. Mas quando nós não temos autoridade para falar,
porque temos alguma acusação, como nós fazemos? Nessa última quinta-feira no Riacho, nós tivemos a primeira experiência prática com uma investida do inimigo. A gente já percebia isso, a gente já orava sobre isso. No começo da semana, o Senhor já tinha nos avisado, por meio dos seus profetas, de que o inimigo estava se levantando. E aí um rapaz de lá do Riacho, acho que era o único lá que nunca teve envolvimento com bebida, com álcool, com nada, chega nesse dia, na quinta-feira agora passada, alcoolizado. E ele começa a olhar para mim, sentado, e começou a fazer algumas feições. O Espírito Santo falou para mim: repreende agora, porque eu quero ser cultuado. E aí nós fomos até ele, oramos, repreendemos. Ele começou a querer fazer algum tipo de escândalo, mas o Senhor nos deu poder e autoridade, porque o Senhor Jesus disse aos discípulos: eu vos dou poder e autoridade. Ele deu poder e autoridade a vocês? Sim ou não? Nos deu. E nós exercemos poder e autoridade sempre. Quando nós não exercemos? Quando nós sentimos que não podemos. A gente deve viver assim, gente. João fala: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se pecardes, se acidentalmente você pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele se apropria dos nossos pecados. Então, existe uma coisa chamada pecado. Pecado é um acidente. É alguma coisa que desagrada a Deus. Quando eu fui tentado e eu não ouvi a voz do Espírito Santo dizendo assim, como ele disse para Caim: cumpre a ti dominá-lo. E eu fui me deixando levar pela tentação. Eu fui brincando com o pecado. E eu tropecei. E imediatamente eu disse: eu pequei, Senhor, eu pequei contra o céu, eu pequei contra a terra, e eu preciso correr para os teus braços. E eu corro para os braços do Pai, e fico apavorado com a ideia de voltar de novo a cair no pecado. E volto a minha vida com Deus, e ufa, passou. Agora estou com o Senhor de novo, estou marchando, andando e caminhando. Isso é pecado. Mas tem uma coisa que a Bíblia chama de iniquidade. E a iniquidade é quando eu caio a primeira vez no pecado, eu caio a segunda vez, eu caio a terceira vez, e eu começo a brincar com o pecado, eu começo a gostar do pecado, e eu começo a me sentir vítima do pecado, e daqui a pouco até Deus é culpado. Por que Deus colocou essa mulher aqui do meu lado para oferecer essa fruta aqui? A culpa é sua, Deus. Foi o que Adão disse. A mulher que o Senhor me deu, peraí. Aí a mulher fala: não, peraí. A serpente que me tentou. Aí a serpente fala: peraí, foi o elefante, né? A gente começa a dar desculpas para nós mesmos, vamos nos conformando ao pecado, e vamos achando que é natural viver no pecado, e queremos servir debaixo do pecado, ou queremos dizer que somos crentes debaixo do domínio do pecado. E nós não fomos chamados para isso. Ele fala assim ainda no versículo 16: vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe? Se o oleiro é Deus, e nós somos o barro, e aí fica fácil a gente pensar na criação, quando Deus toma do pó da terra e modela o boneco, né? O homem, ele é o oleiro, nós somos o barro. Barro sou eu, quebra e transforma, até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Então nós somos o barro. Ele quebra e transforma. E Ele está nos transformando a quê? A imagem
de seu Filho. Esse é o objetivo de Deus, nos levar à imagem de seu Filho Jesus. Mas nós vivemos num mundo que os teólogos gostam de dizer, né, nós estamos vendo um tempo nas igrejas de uma coisa chamada graça barata. Venha como estás. Jesus quer te salvar. Jesus é amor. Jesus ama todo mundo. De fato, venha como estás, mas não fique como você está. A graça, ela é salvadora, mas ela é transformadora também. Jesus não morreu só para te livrar do inferno. Esta é uma grande obra, mas Ele morreu por nós para nos purificar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós devemos agora andar como sãos, como limpos, retos, puros, e não mais imundos e sujos, escravos. Do Egito escravo fui, não sou mais escravo. Mas a iniquidade é a escravidão, é quando o diabo detém um poder sobre você, sobre suas decisões. E não importa se você, eu vou voltar à minha introdução, se você tem 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 100 anos de igreja. Eu conheci pessoas que com tanto tempo carregavam consigo fardos, encurvadas. Não vai olhar para alguém encurvado e achar que é pecado. Eu estou falando que em alguns casos você percebia que era pecado. Em algum momento essa pessoa encontrou com o Senhor e foi livre. E eu podia continuar aqui nesse texto, mas para a gente ser um pouco mais breve. Reparem, eu vou só ler mais um versículo novamente aqui, que foi o 13 do 29 de Isaías, que disse: porque o Senhor disse, este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Então ele está falando de boca e coração. A boca não corresponde ao coração. Uma boca que fala algo que o coração não sente. Com os lábios confessa, com os lábios anuncia, com os lábios parece crente. Para quem é antigo, denorex, né? Parece, mas não é. Porque o coração, é quando Jesus chamou os fariseus, vocês são sepulcros caiados. Aquela tintinha branca que você passa com cal por fora, branquinho, aquele sepulcro, mas por dentro tem um túmulo apodrecendo a carne. É a aparência do bem. No interior, o mal. Então ele está falando disso. E essa palavra, Deus começou falando comigo, na verdade, lá em Isaías 6, que é para onde a gente vai agora. Isaías 6. Pode pôr aí enquanto eu abro a água. Nós falamos que o tema dessa mensagem é o encontro do quê? Como vocês estavam atentos? Pode ser com as suas palavras. Vocês entenderam qual que era o encontro? O encontro do... Ih, ninguém prestou atenção. Vou dar uma dica, vai. Da impotência com a soberania. Vocês sabiam, né? É que não é uma palavra do dia a dia. Eu vou dar outros exemplos. É o encontro da fraqueza com a fortaleza, da incapacidade com a onipotência, do limitado com o ilimitado. Melhorou? E é assim que eu vejo esse encontro de Isaías. Isaías 6 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos,
Toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram à voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse eu, ai de mim, pois estou perdido. Sou um homem de lábios imundos, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Isaías se encontra com o Deus Todo-Poderoso numa visão que ele tem do trono de Deus. É uma visão extraordinária. A orla das suas vestes enche todo o espaço. Quando você tem uma visão, você não está assistindo televisão. Sabe que está naquele quadradinho limitado? É como se você fosse transportado para aquele lugar e você vê ele, 3D, sei lá que é isso, você vê o real. E ele diz assim, o seu séquito cobria todo o trono, não existia um lugar que não fosse preenchido pela tua presença. Essa é a visão que ele tem. E quando ele tem essa visão, ele fala assim, estou perdido, estou perdido, os meus olhos viram o Rei. Esse é o nosso Deus. Ele é o Rei, o soberano, o poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, o criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas. Pela sua palavra tudo se fez. É este o Deus em que ele está diante dele. E ele olha para si e se vê como ele é. Ai de mim! Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E toda vez que eu li esse texto, eu dizia, o pecado eu não sei qual que é, mas é alguma coisa relacionada com a boca. É alguém que fala mal dos outros, é fofoqueiro, é alguém que murmura, que reclama para Deus, que não está bem com as coisas. Eu falo, mas será que é possível que é só isso? Embora esse é um pecado terrível, porque Provérbios diz, 6 coisas aborrecem ao Senhor, a 7ª, a sua alma abomina. Qual que é? Aquele que cria contenda, aquele que é um diabo. Diabolos. Essa palavra no grego, ou Satã, é aquele que cria inimizade, semeia contendas. Vocês estão estranhando? Jesus disse isso para Pedro. Pedro acabara de ter a revelação. Quem os homens dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, foi o meu Pai. E Pedro fala, nossa, passei de ano, né? Acertei, fui o máximo. Aí Jesus fala, agora importa que eu vá, porque eu vou entregar minha vida. E Pedro fala, de jeito nenhum, Senhor. E aí Jesus fala, arreda-te, Satanás. Veja como nós somos. Num momento estamos recebendo a maior revelação que o homem poderia ter. Quem é? Quem eu sou? O Senhor é o prometido das nações, é o Messias, é o Cristo de Deus. E num outro momento nós estamos sendo usados, a nossa boca está dando lugar a uma voz que não é a voz do Espírito Santo. Mas ele tem esse encontro. E o que me chama a atenção nesse texto é a referência inicial. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Não é possível que essa referência seja só para dar a ordem de data, porque ele poderia escrever no ano tal. Mas ele fala no ano em que morreu o rei Uzias. E quem foi o rei Uzias? Segundo Crônicas 25, 26. No ano que morreu o rei Uzias, os meus olhos viram o Senhor.
Vamos ver quem era Uzias. Versículo 3, 2 Crônicas 26. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias, seu pai. Um detalhe, ele fez o que era reto, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. Olha aqui no anterior, o que ele fala sobre Amazias. Ele diz, 25:2, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, Amazias, o pai de Uzias. Está confundindo, está entendendo? Então, o Amazias, o pai de Uzias, fez o que era reto, porém, não com o coração inteiro. E o Uzias, ele fez o que era reto igual ao seu pai. Então você tem que voltar para o versículo anterior. É assim que a gente faz hermenêutica bíblica. E aí, voltando para o 26, no verso 5, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Olha que legal. Sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Nos dias em que ele buscou, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabné, e o muro de Asdod, edificou cidades em Asdod, entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas e os amonitas, e deram presentes a Uzias. O seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. O nome de Uzias ficou famoso, chegou no Egito, porque ele se fortificou de uma maneira tal. E os amonitas deram presentes a Uzias, já falei. 9. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, e à porta do vale, e à porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros na guerra, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da resenha feita por mãos de Jeiel, chanceler, e Maassés, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O total dos chefes dos pais, homens valentes, era de 2.600. Ele tinha 2.600 oficiais no seu exército. E aí ele fala aqui que ele tinha mais 307.500, olha a precisão, 307.500 homens de guerra. Poderoso esse cara, né? Grande exército, muitos oficiais. E preparou Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, até fundas para atirar as pedras. Também fez em Jerusalém, olha aqui, máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. Assim se propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Vocês viram que ele foi quem inventou aquele lançador de pedras. Ele fala que foi ele que lançou. Quando você vê lá no filme, você fala, eu sei quem inventou isso aí, foi Uzias. E ele ficou muito poderoso e muito forte. E quando a gente fica muito poderoso e forte em nós mesmos, nós achamos que nós somos bons. Mas havendo já se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. E ele transgrediu contra o Senhor, porque entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Ele era o rei, ele não era o sacerdote. Ele achou que ele estava tão bom que ele podia virar o sacerdote, ele podia subir no altar e fazer a função do sacerdote. Ele estava confundindo a sua missão, o seu chamado, a sua função no povo de Israel. Ele era o rei, ele não era o sacerdote. Mas ele se achava tão poderoso que ele podia fazer o que quisesse e não tinha que se submeter a ninguém, a nenhuma liderança, e nem liderança espiritual. Ele se julgava maior do que a liderança espiritual que estava sobre si. E muitas vezes as pessoas são impedidas de crescer porque não enxergam a liderança espiritual que está sobre a sua vida. As pessoas querem às vezes um pastor para ser cobrado quando ele erra, mas não querem o pastor para cuidar de si, para dizer, pastor, eu preciso aprender, eu preciso reconhecer.
Eu preciso de ajuda, me ensine, me acompanhe, ande comigo. Mas muitas vezes você encontra quem queira te ensinar, quem queira dizer como é que se faz a obra, como é que se faz as coisas. Nós não somos perfeitos e nós podemos ouvir muitos conselhos, sugestões, mas nós não podemos nos confundir. Somos chamados pelo Senhor para servir e para abençoar as vossas vidas. E é isso que a gente quer fazer. E aí, para resumir a história dele, ele entra no templo e o sacerdote entra atrás dele, Azarias, e com 80 outros sacerdotes, ele diz: não, rei, você não pode fazer isso. E a Bíblia diz que ele ficou indignado. Como pode? Eu sou rei, eu sou poderoso. E imediatamente surgiu uma lepra na sua testa. E ele foi rapidamente retirado do templo, ele foi colocado numa casa e viveu lá. E o seu filho Jotão passou a ser o rei. Triste fim. Triste fim. E passado algum tempo, Isaías escreve: no ano em que morreu o rei Uzias. Veja quem era Uzias. Uzias era alguém poderoso, alguém de prestígio. No início de Isaías, você vai ver que ele profetizou. Deixa eu ver se eu acho fácil. Logo no primeiro versículo, no capítulo 1, diz: visão de Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele profetizou durante 4 reinados consecutivos, a começar por Uzias. Então isso nos leva a crer que quando Uzias morreu, Isaías era muito jovem, porque Uzias reinou por 55 anos, o outro reinou acho que por 16, 15 e mais 15, mas foram muito tempo. E se ele profetizou sobre todos esses reinos, ele era alguém jovem. Portanto, deveria ter uma admiração pelo rei que inventou aquilo que eles chamam de catapulta, que lança pedras, que era poderoso, que tinha um grande exército. E este era um rei visível, em que você podia olhar e ver a sua glória, o seu poder. Como ele era grande, ele ficou conhecido até o Egito. Os inimigos vinham trazer presentinhos para ele, para dizer: por favor, vou te dar um presentinho, não briga comigo. Que homem poderoso, que homem... E no dia que este homem morre, agora os meus olhos podem contemplar o Rei de toda a glória, o Rei dos reis, o Rei de toda a terra, o Senhor dos céus. Porque enquanto os meus olhos estão colocados em algum rei, eu não posso vê-lo, eu não posso contemplá-lo, mas no ano que ele morre, agora eu posso contemplar o Senhor. Ai de mim, que sou um pecador, e os meus olhos viram o rei. Este é o verdadeiro rei. Então, para nós termos esse encontro, existe uma condição. Número 1, existe uma condição para este encontro que vai te livrar e vai te libertar e vai te fazer alguém transformado pela graça. Nós precisamos que morra o nosso ídolo, que morra aquela referência que você tem, alguém que você diz: é extraordinário. É esta pessoa que me dá segurança, esta pessoa que me faz ser forte. Às vezes esse ídolo é você mesmo, às vezes Uzias mora em você mesmo. Você é essa pessoa poderosa, você se sente assim, muito entendido, muito sabichão, muito espiritual. Esse é um grande erro. Às vezes a gente se julga tão espiritual que a gente só não se encontra com Deus. A gente sabe fazer uma esfera espiritual. É uma brincadeira, tá, Lucas? Mas a gente joga um pad, né? Vocês sabem o que é um pad? Aquele som que fica assim, uma nota só. Aí fica aquele som e você começa a falar: nossa, a igreja começa a chorar. Ninguém sabe porque está chorando. Não é proibido, é bom. Mas assim, isso não é unção. Isso auxilia a unção, é um braço. Porque nós somos
espírito, alma e corpo, nós temos emoções. Então, nós precisamos muitas vezes que morra o rei. Quem é o rei que te domina? Quem é o pecado que te domina? Qual é a coisa que te escraviza? Quando ela morre, você pode contemplar o Rei, o Senhor dos Senhores. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei se por esses dias morreu um rei na sua vida. E como eu disse, pode ser tantas coisas. Pode ser alguém, pode ser você mesmo. Mas o Senhor tem um propósito nisso. Ele quer abrir os teus olhos. Ele quer que você veja a sua glória e aquilo que Ele quer fazer em você. E se o primeiro passo, se a primeira coisa a ser feita para esse encontro entre a nossa impotência e a soberania é uma condição, é que morra aquilo que te separa do rei. A segunda coisa que precisa existir é uma consciência de uma exigência que Deus tem para nós, que é o arrependimento, a humilhação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e virei e sararei a vossa terra. 2 Crônicas 7,14, Ele vai vir e vai sarar a nossa terra. E o que Isaías faz, o jovem Isaías, é justamente isso. Ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E como eu dizia anteriormente, eu achava que isso falava a respeito só da língua, mas quando eu vou para Isaías 29, ele diz assim: vocês se aproximam de mim com a sua boca e com os seus lábios, mas me honram, mas o seu coração se afasta de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens. Vocês ficam fazendo coisas ruins, obras às escondidas, às escuras. Vocês fazem o mal. Quando ele fala de que eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, ele está dizendo assim, é porque na verdade o nosso lábio é mentiroso, por isso ele é impuro, porque ele não reflete o meu coração está podre, e se eu fosse levar com os meus lábios aquilo que está no meu coração, eu ofenderia a Deus, mas eu prefiro fazer uma religião, uma aparência, uma casca, e ficar recitando, muitas vezes a palavra de Deus, sem qualquer transformação, sem qualquer verdade, sem qualquer coisa prática na minha vida. E ele está dizendo, eu reconheço que eu pertenço a um povo assim. Quando ele diz, eu tenho lábios impuros e eu habito no meio de um povo assim, ele está dizendo, esse pecado nos acompanha. Ele está falando de iniquidade, ele está falando de um tipo de pecado que é familiar. E não importa se você é filho de pastor, presbítero, filho de bispo, de apóstolo, não importa o que você vem, se você tem pai, se você não tem, se você tem mãe ou se você não tem, mas você carrega uma cultura, alguma coisa que se aprendeu durante a vida, desde a sua infância, e muitas vezes você carrega isso na vida. E ele está dizendo, é assim, diante da glória de Deus, você se vê. Ele se vê. E ele fala aqui, interessante que ele fala assim, os umbrais das portas se moveram, à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Sabe por que se enche de fumaça? Isaías 4,5, eu fui ver. Ele fala assim, que a fumaça, eu vou ler, para vocês verem, interessante, eu não tinha visto isso ainda. É uma proteção, ele fala assim, e criará o Senhor sobre todo lugar do monte de Sião, sobre as suas congregações, uma nuvem de dia, presta atenção agora,
uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. O que eu entendi é que a glória é tão poderosa que precisa ter uma fumaça para proteger. Não sei se é a glória de Deus, porque ela é inatacável, mas para proteger o homem desta glória. Porque aquilo que ele viu e ele achou maravilhoso, tinha fumaça, para que ele não fosse consumido. Mas essa presença nos traz uma consciência absurda, altíssima e poderosa de quem nós somos. Quem eu sou? Eu sou um hipócrita. Como aquele fariseu e escriba que nós lemos de Mateus. Você fica falando, recitando para os outros. E você está imundo. Você vem de uma casa suja, cheio de pecados. Então, esse segundo passo para esse encontro, primeiro é a condição, nós precisamos matar o nosso ídolo, ele precisa morrer. O segundo é ter essa consciência e reconhecer e se humilhar e se arrepender e dizer, ai de mim! Não importa se eu sou pastor, se eu sou bispo, se eu sou alguém do louvor, se eu ajudo na limpeza, o que eu faço na igreja? Se eu cheguei ontem, se eu cheguei aqui há 50 anos numa igreja, mas eu preciso dizer, ai de mim! Porque eu preciso ser purificado, eu preciso ser limpo. E a partir dessas duas coisas, vem um resultado. E esse resultado é maravilhoso e vai fazer sentido para você agora. Parte do que eu falei lá no início. Os meus olhos, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, esses poréns, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. É que nem uma tesoura bem comprida, que tem só uma pontinha que faz assim, ó. Você vê o ferreiro mexendo com assim, que ele pega o ferro quente. Então ele pega aquela brasa, e com essa brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Expiação de pecado. A aspersão do sangue, a purificação da sua consciência, a regeneração para um novo homem, a expiação do seu pecado, do pecado original, do pecado que nós carregamos. Mas ele, nessa obra, ele diz que a tua iniquidade foi tirada. Eu quero dizer a vocês que eu sou alguém que anda com Cristo desde pequenininho. Minha mãe me levava lá, vocês já ouviram, para a primeira igreja batista de Santo André. A gente vinha lá de São Caetano do Jardim, andando, passava aqui nessa rua, nem existia essa igreja. Subia até o ponto de ônibus ali em cima, perto da Mercedes-Benz de Nigres, andando, pegava o busão, ia até Santo André, na escola dominical. Terminava a escola dominical, ela saía com 3 filhos. Eu com meus 6, 7 anos, sei lá, né, por aí. 8, 7, 8. E meus irmãos, eu sou o mais novo, o Júlio tem 2 anos mais que eu e o Marcos 3, eles têm 11 meses de diferença. Ela ia conosco para a igreja, com um pai alcoólatra que não queria que nós fôssemos, e nos trazia para a casa do Senhor, nos trazia de volta. Você consegue imaginar você com 3 crianças pequenas saindo, andando na rua sozinho, uma mãe com 3 filhos pequenos, no meio de carro, de trânsito, e indo para ir pegar um busão, ir para a igreja? Complicado, né, irmã? Mas, visão. E
Eu conheci Jesus, me batizei com 12 anos, lá na Batista de Santo André. Em seguida vim para cá com 12 anos, tenho 46, portanto há 34 anos neste lugar. E começamos a aprender imediatamente violão com o pastor Itaro. Ele saiu comigo e com meu primo Gabriel e com meu irmão Júlio. Foi lá na Teodoro Sampaio, comprou com o dinheiro dele 3 violões e passou a nos ensinar lá na Edgar Gerson Barbosa, na Vila Marlene, onde era a igreja no começo, há 34 anos atrás. O Theo tem 37, ele tinha 3 anos. É isso? E a gente passou a conviver nesse ambiente. Passamos a servir, depois de 3 meses tocando, aprendendo, o pastor Itário colocou a gente para tocar com 3 notas. A gente tocava uma música que trocava de tom. Bang, 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 bang. E eu estou dizendo isso por quê? Porque nessa caminhada, eu tinha muitas referências, eu carregava comigo muitas tendências para o mal e para o pecado. O meu pai era alcoólatra, ele tinha prazer na bebida. Eu, quando era adolescente, um dia eu cheguei na janela e vi meu pai com uma revista pornográfica. Eu cheguei, morava num predinho, eu subi correndo assim, era no térreo, ele tinha só uma diferencinha de altura, assim, ó, um pouquinho mais alto que isso. Eu vim correndo assim, estava chegando na igreja assim, eu vim correndo na frente e falei, pai, e quando eu olhei, ele estava vendo uma revista, ele, ô moleque, sai daqui. E hoje está muito mais fácil, né? Você sabe que há uma pesquisa que diz que crianças com até 6 anos estão sendo já submetidas à pornografia. Porque ela pega o celular, está no joguinho e vê uma propaganda e ela clica naquilo, que leva para aquilo, que vai para aquilo outro, e ele chega, no mínimo, em alguém nu e já tem um primeiro contato. Então, você tem tendências, você está sendo pressionado de 2 lados. De um lado, uma mãe orando, o pai no bar e a mãe dizendo, ajoelha os 3 aqui e ora. Ensinando a orar, a gente orava e falava, não, ora de novo. Você falou muitas vezes, Senhor. A gente falava assim, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor, porque nesse dia, Senhor, o Senhor possa. A senhora fala, não, para, você está falando muito Senhor. O Senhor virou vírgula, sabe? Aí ela falava, pode orar de novo. Aí começava de novo e orava. Ajoelhado na cama, e hoje eu faço isso com os meus filhos, com a Érica, porque a minha mãe me ensinou. Mas o meu pai me ensinava outras coisas. Meu pai me levava para o bar, e com 13 anos eu ia para a igreja. Mas eu ia com ele para o bar porque eu podia comer o que eu quisesse, eu podia jogar bilhar com os bêbados, eu podia dirigir o carro dele, porque ele bebia tanto que ele ficava bêbado, era melhor que eu dirigisse do que ele. E eu vinha dirigindo uma Brasília marrom, não era amarela, mas era Brasília. E eu vinha dirigindo o Brasilião, todo felizão. Assim, misericórdia, né? Podia ter morrido, podia ter acontecido tantas coisas. Eu vi briga dentro de bar, cara dando tiro, pá. Eu vi homossexualismo dentro do bar. Um vizinho no mesmo prédio onde a gente morava, começando a ficar muito com um homem. Eu achava estranho aquilo, não tinha a informação que se tem hoje. Aí um dia eu vi que eles deram um beijo na boca, eu falei, e alguém falou, não, uma brincadeira. E passado um tempo, soube-se que aquele homem largou a sua esposa para viver com aquele homem. Eu estou falando de mais de 30 anos atrás. E você vivia nesse mundo. E você escolheu andar com Jesus, você foi batizado, você está indo para a igreja, mas você está dividido, porque existe uma guerra pelo controle da nossa alma. O Espírito contende contra a carne em favor da alma, em favor do centro das emoções, daquilo que você é, da tua consciência, da tua identidade. E eu servindo a Deus, mas eu tinha fraquezas, eu tinha quedas. Mas um dia, eu vi o Senhor. Os meus olhos viram o Rei.
E Ele tirou a minha iniquidade. Aquilo que eu lutava durante anos, eu dizia, é impossível. Eu carrego isso e é impossível me livrar disso. Mas os meus olhos viram o Rei e Ele tirou o meu pecado. Você não consegue tirar a iniquidade de você. É isso que eu quero te dizer. Pare de lutar para tirar a iniquidade de você. Você deve lutar contra a carne. A carne, ela deve ser subjugada. A carne não morre, você tem que subjugá-la, dizer, fica quieta aí. Quem domina é o Espírito, porque aquele que é guiado pelo Espírito não anda segundo a carne, mas ele é guiado pelo Espírito. E se você luta, olha para mim aqui, se você luta há anos, há décadas, contra um pecado de estimação, eu quero te dar uma boa notícia. Essa palavra vem hoje para você para te dizer, Ele pode tirar a tua iniquidade, e você pode ser outro. E quando Ele faz isso, você ganha autoridade. E eu quero dizer uma coisa. Durante todo o tempo que eu servi ao Senhor, nessa igreja, talvez, junto da minha mãe, nós sejamos os membros mais antigos servindo durante todo o tempo, sem interrupção, sem deixar de estar nessa casa, há 34 anos. Eu nunca preguei, eu nunca insinuei que eu pudesse estar conformado com o pecado. Ainda que eu não tivesse alcançado uma vitória plena, eu nunca preguei, eu nunca anunciei. A gente é assim mesmo, é complicado, a gente às vezes cai, a gente às vezes fica de pé. Não existe isso. O Evangelho é poder de Deus e sabedoria de Deus para todo o que crer. O Evangelho é poder. É poder, ele é transformador. Você pode ainda não ter sido completamente transformado, mas não se conforme a isto. Eu quero dizer que você não deve carregar culpa, e sim entra a graça, mas você deve carregar um desejo pela presença do Rei. Você deve matar os Uzias que ainda te prendem a cada dia, dizendo, os meus olhos querem ver o Rei, eu quero adorar, eu quero estar com Deus. Às vezes a pessoa se empenha tanto e fica tão encanado ali, só brigando com o pecado, com a sua consciência, com os seus medos, se sentindo mal e dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tenho dito para muitos, os que andam mais perto, confesse o teu pecado. Sempre que pecar, chama o teu pai. O diabo, ele te engana da seguinte forma: você pecou, ele fala, pecou, cara, já era, está comigo. Você percebe? Quando Caim pecou, ele fez o quê? Tive medo e me escondi. Quando Caim pecou, ô Caim, cadê seu irmão, Caim? Me conta o que aconteceu. Ele está numa oportunidade, a gente lê o texto corrido, mas ele fala, Caim, cadê seu irmão? Eu vou saber, eu não sou guardador do meu irmão. Caim, eu estou sentindo cheiro de sangue na terra. Está dando oportunidade para ele dizer assim, pequei. Toda vez que nós pecamos, Deus nos chama, o Espírito Santo diz, ei, e aí? E Ele quer que você diga, pequei. E converse com Ele, porque o pecado nos separa de Deus e ele é sujo, mas o diabo quer te dizer que ao pecar você se tornou sujo, então você não pode mais se chegar até Ele. Mentira! Você tem que confessar o seu pecado, pequei, fiz isso. E diga o que você fez. Eu fiz isso, de novo. Eu dizia isso para um irmão esses dias, no aconselhamento. Se você pecar de manhã, vai e fala. E corre para Deus e fica amigo de novo dele imediatamente.
E se eu pecar depois, e se eu pecar depois do almoço, você já está contando que você vai pecar. Mas se você pecar, você corre para ele de novo. Esse é o processo. Não fique no pecado. Não caia nesse engodo de Satanás de dizer, você caiu, fica aí. Não, ele te levanta, ele te levanta, ele te levanta, e você vai correndo para Deus, para Deus, para Deus, para Deus, para Deus, e agora é o pecado que começa a se afastar de você, e não Deus que começa a se afastar de você. Porque você está adorando, você está buscando, você está lutando, você está matando Uzias. Você vai dizer, os meus olhos viram o rei. E você vai ouvir dizer, a tua iniquidade foi tirada. Você crê nisso? Fala amém. 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 A Bíblia fala que a gente tem que confessar, gente. Eu estou pedindo para você falar, glória a Deus pelo irmão, eu sou pó. Todas as vezes que eu subo nesse altar, eu digo, Senhor, eu não quero ser aprovado por ninguém. Às vezes algum irmão diz, olha, que bem sua palavra hoje, amém. Amém, mas a gente diz assim, amém, irmão, porque eu não quero ser aprovado pelos irmãos. Mas eu preciso ser aprovado por Deus. Eu gosto muito quando eu não toco no dia que eu prego, porque os irmãos não sabem, mas se vocês olharem, vocês não vão me ver aqui. Eu não estou correndo para preparar, eu me preparo muito com muita antecedência, mas eu subo ali em cima, me ajoelho e fico, Senhor, me mata, Senhor, me mata, Senhor, me mata. Fala só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor, só o que o Senhor quer falar. Porque eu não quero falar de mim mesmo, eu não quero receber glória. E nós lutamos contra isso, e todos vão lutar contra isso. Mas nós não queremos receber essa glória. Nós queremos outra glória, a glória de Deus, nós queremos estar nele. É isso que vale a pena, é para isso que vivemos. Então, uma condição, a morte de um ídolo, de uma religião, de uma autossuficiência, uma consequência, o reconhecimento da sua situação, uma humilhação, um arrependimento. E por terceiro, o que acontece nesse encontro são os efeitos disso. O seu pecado é expiado e a tua iniquidade tirada. Só Ele pode entrar na sua cultura, na história, nos seus 20 anos, nos seus 30 anos, nos seus 50, nos seus 60, nos seus 70, nos seus 80 anos de história. Tirar dos 82, 83, 84. É que tem cara de 70, aí fica difícil. Estou falando do nosso irmão Valtão, Bianco ali, ó, benção. É que ele tem orgulho, né? E tem que ter mesmo. Acho lindo demais. Não importa. Ele vai arrancar e tirar. Foi-me bom ter sido afligido, porque agora eu conheço a tua lei, eu amo a tua lei, diz o Salmo 119. Foi-me bom ter sido afligido. Nós somos muitas vezes afligidos, porque Deus quer nos fazer amar a sua lei, amar a sua presença, queridos. Eu vou parar por aqui. O maior desejo de um pregador é que você leve essa palavra e lembre dela amanhã. E lembre dela daqui 3 dias e daqui 5 dias. E de tudo que nós falamos, se você se lembrar que os teus olhos precisam ver o Rei, e que para isso precisa morrer alguma coisa. E quando isso acontecer, será um dia glorioso na tua vida. Tudo mais já serviu.